Senhores telespectadores, estamos em setembro, tempo de canícula, é o tempo quente, é o tempo dos incêndios, é o tempo dos bombeiros. Bom, eu por isso mesmo resolvi dedicar este programa aos bombeiros. Tinha que escolher um lugar, um sítio, e nenhum mais indicado do que este museu. Este é um museu moderno, museu que abriu ao público há meio dos anos. O Museu do Regimento de Sapadores Bombeiros, que vale a pena visitar. Aqui em Lisboa, bairro de Carnide, perto do Centro Comercial Colombo e do Hospital da Luz. Escolhi este para não ser nenhuma corporação de voluntários particular desta cidade ou daquela ou daquela outra, porque havia escolher. Não, este é um serviço nacional. É claro, eu falei em incêndios, mas devo dizer que os bombeiros são muito mais do que o meio de luta contra os incêndios. Reparem, se na nossa casa houver um bocado de fumo, chama-se os bombeiros. Se houver uma inundação, chama-se os bombeiros. Se houver uma racha no telhado, chama-se os bombeiros. Ninguém chama o vizinho, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo. Chama-se os bombeiros. Ora bem, os bombeiros são uma das grandes expressões da solidariedade humana que chegaram ao nosso tempo. É por isso que eu vou fazer este programa aqui. Estou a falar agora junto de uma viatura curiosa. Isto é um carro de bombeiros dos primeiros que houve em Portugal. É de 1914, quando começou a Guerra Mundial. Para nós não, mas começou a guerra. Bom, e nessa altura ainda não havia viaturas de bombeiros. Então os bombeiros compravam carros particulares, carros de passageiros, e transformavam-nos pintavam-nos de encarnado, punham no outro lado, transformavam isto num carro de bombeiros. Este é um Fiat, foi comprado em Itália. É claro que este sistema não dava, porque o carro, depois de equipado, com todo o material necessário, com uma bomba, com as mangueiras, com as agulhetas, com as escadas, ficava muito mais pesado. E é claro, a potência do motor está relacionada com a carga que a viatura tem de transportar. Portanto, a certa altura tiveram que se comprar viaturas propositadamente feitas para este serviço. Devo dizer que a história dos bombeiros não é muito antiga em Portugal, por uma razão. Bombeiro vem de bomba, e as bombas são já da civilização industrial, são já quase do nosso tempo. Só quando houve bombas é que passou a haver bombeiros. Antes disso havia aguadeiros. Naturalmente que o fogo apagava-se com água, mas levar a água até ao fogo era difícil. E é assim que aparece a bomba. Está aqui uma maquete das primeiras bombas que houve em Portugal, foram compradas em França em 1852. Como vê, tem aqui um depósito de água, e esta aqui era a bomba. Dava-se aqui a bomba, isto dava pressão à água, e a água com pressão saía por aqui, isto é uma mangueira, e com uma agulheta. A agulheta permitia que o jacto de água tivesse a direção que o bombeiro lhe queria dar. Isto foi realmente facilitar muito a luta, porque antes disso o sistema era a balde, e a balde, é claro, isto é um balde que deitava água para o fogo, mas não o podia dirigir. Outra inovação importante, esta de um português, inventada pelo mestre João Fernandes. É um carro que tem uma escada móvel
uma escada que pode subir e inclinar-se, precedeu a famosa escada Magirus. Diz-se, não sei se é verdade, que andavam uma escada destas a trabalhar na Baixa quando o senhor Magirus veio a Lisboa e viu isto. Viu isto e pensou, isto é uma grande ideia. Realmente está um bocado pesado, é difícil de levar isto. Mas vamos fazer uma coisa mais levezinha e mais móvel, e assim apareceu a escada Magirus, que ainda hoje é um dos instrumentos básicos na luta contra o fogo, porque permite ir até ao interior do edifício, quando o interior já está totalmente em chamas. Vai-se no exterior e a escada põe-nos no ponto onde é preciso atacar o fogo. Uma das características dos bombeiros portugueses foi uma grande capacidade de imaginar soluções novas. Isto que está atrás de mim é uma coisa exclusivamente portuguesa. É o bailé. O bailé é uma armação que descia nos poços e lá no fundo podia resgatar corpos que estivessem ou afogados ou a afogar-se, e trazia-os para mim e salvava-os. É claro, hoje já não se usa porque hoje os poços já não existem assim com esse perigo. Mas é uma invenção que existe exclusivamente em Portugal. Uma outra invenção portuguesa é esta escada enorme que estão atrás de mim. Pertencia à Alfândega de Lisboa. É claro, pesava muito e a tração era humana. Eram homens que puxavam pelas cordas. É tão pesada que eram precisos 60 homens a puxar. 40 à frente, 20 atrás a empurrar. A cidade foi sempre como é, com ladeiras, com descidas, portanto, era dificílimo movimentar este peso com tanta gente. Por isso ela foi um pouco posta de parte. Quem puxava eram fundamentalmente galegos. Por esta altura, isto é de 1780, por esta altura há uma grave crise económica na Galiza. A explicação está em que a Revolução Industrial chegou à Espanha, mas concentra-se na região de Barcelona, na região de Madrid e nas Astúrias. Não há indústria na Galiza. Enfim, é aquela Galiza rural, airinhos da minha terra, mas enfim, uma terra encantadora, mas de facto cai numa situação económica muito grave. E as pessoas imigram. Vêm para aqui muitos. No século XIX, no princípio, contaram-se, eram 3.000. O galego era importante, não era só para a água, ele era o aguadeiro. E nessa altura, o aguadeiro era fundamental na cidade. Lembrem-se, nas casas não havia água canalizada. E portanto, ou se ia à fonte, ou vinha o aguadeiro com um barril a casa, todos os dias, pôr água. Os galegos diziam com graça. É curioso, estes lisboetas não são nada espertos, porque a água é deles e nós vendemos-lhe. Mas além do serviço de aguadeiros, o galego era o moço de fretes. Lembro-me bem ainda dos moços. Eu achava estranho que lhes chamassem moços, porque eles, na sua grande maioria, eram velhos aos pares, com um pau e uma corda, moços de pau e corda, para fazer mudanças. E tinham uma força colossal. 2 homens eram capazes de carregar com um piano pesado, e levá-lo a um quarto ou um quinto andar. Eu vi fazer isso. Era espantoso a força daqueles homens. Também serviam para levar os recados das namoradas. Era difícil,
o namorado comunicar com a namorada, os pais não deixavam, e o galego servia para isso. Chamavam-me, venha cá, levavam, era eles, enfim, todos esses serviços secretos da cidade, era o galego que fazia. Hoje já não há galegos, porque hoje, felizmente, a situação económica da Galiza é brilhante, progressiva. Galiza é uma grande região a crescer cada vez mais. Portanto, os galegos agora já não vêm de lá para cá. Pelo contrário, há uma certa tendência para irem de cá para lá. Os aguadeiros organizavam-se quando havia incêndios, eram obrigados a comparecer no local do sinistro e até o número 1 a aparecer tinha um prémio. Aliás, a luta contra o fogo, nesta altura, é uma espécie de movimento coletivo da cidade inteira. A cidade arde, pois é a cidade que luta. Não são corpos individuais, são muitas pessoas. O rei, isso é antigo, o rei Dom João I, como sabem, Dom João I é do tempo do Nuno Álvares, fez uma provisão ordenando que ao primeiro sinal de fogo, os carpinteiros da Ribeira, das Naus, os pedreiros, os artesãos de toda a arte, largassem os seus trabalhos e, com as suas ferramentas, corressem ao lugar do incêndio para lutar contra o incêndio. Até as donas de casa eram obrigadas a ir com baldes, porque, é claro, era preciso levar a água desde a fonte até ao tanque, até ao depósito onde ligava a mangueira. Estabeleciam-se cordões humanos de ir e vir, os baldes andavam para cá e para lá, e assim se conseguia abastecer o depósito de onde saía o jacto para apagar as chamas. É claro que isto também não era sistema, porque era obrigatório comparecer. Agora reparem numa cidade como Lisboa, ao toque dos sinos, os sinos é que não sabem o fogo, ao toque dos sinos, toda a gente corria ao sítio do fogo. E toda a gente em Lisboa queria dizer 20 ou 30 ou 40 ou 50 mil. Era impossível, no meio daquela multidão, sem direção, sem disciplina, fazer nada. Mas até ao século XVIII era esse o regime de luta contra o fogo. Em 1755, quando foi o terrível terremoto de Lisboa, ainda não havia nenhum serviço que se ocupasse dos incêndios. Os documentos mostram, escritos pelo próprio Pombal, mostram que a única medida que o estadista tomou contra o fogo foi mandar vir da província os regimentos de infantaria para prenderem ou matarem os malfeitores que aproveitaram a tragédia para saltear os prédios em ruínas e roubar alguma coisa que ainda lá tivesse ficado. Depois, na reconstrução, é que os grandes arquitetos que o ajudaram, Carlos Bradel, Grandes Santos, etc., estabeleceram uma cidade anti-incêndio. A cidade é dividida em quarteirões, se herder um não ardem dois, é tudo isolado, e isso marca a Lisboa desde lá de cima da Rua dos Condes, da Rua Cinema Condes, até o Terreiro de Paço, porque foi essa a região que ficou completamente destruída. Depois do terremoto terrível, ardeu o Palácio de uns Condes, é por isso que a rua se chama Rua dos Condes, e veio uma lufada de vento ciclónico que corria da terra para o rio. Essa lufada levava as chamas com uma força brutal, ardeu tudo quando ficava entre essa região, ao meio da avenida, e o Terreiro do Paço. O desastre é enorme porque no Terreiro do Paço
estava o Palácio Real, estavam as bibliotecas reais, estavam as coleções reais, estava as repartições públicas, estava a Catedral da Segunda Diocese de Lisboa, enfim, digamos, as joias da coroa do país estavam no Terreiro do Paço. E tudo isso ficou definitivamente destruído. Depois da reconstrução, toda aquela zona foi feita com quarteirões isolados, mas do lado da Sé não se usou isso e do lado do Chiado também não se usou isso. Continuou a construção compacta. O resultado vimos-lo há poucos anos. Um terrível incêndio pega numa casa do Chiado e levou o bairro quase inteiro, porque realmente cada casa pegava com a outra. Dizia-se que Lisboa e Constantinopla eram as cidades do mundo com maior número de incêndios. Eu não conheço nenhum documento que comprove uma coisa destas e julgo que isto se deve à grande publicidade que o Marquês de Pombal fez do terremoto de Lisboa. Lisboa havia incêndios, como é de qualquer lugar, o que havia era pouca água. Durante muito tempo só havia a água do chafariz de El Rei e de um chafariz do Rocio, outro no Terreiro de Paço. O chafariz de El Rei é extremamente importante. Era ali que as naus da Índia faziam aguada antes de partirem para as suas longas viagens. Agora não funciona, é uma pena, porque é um dos monumentos mais evocativos da época dos descobrimentos que existem em Lisboa. O chafariz tem 6 bicas e a multidão juntava-se. Aliás, o eloquente Damião de Góis diz que aquela água chega para matar a sede de todo mundo. Não é verdade, não é verdade. Mas, enfim, eram 6 bicas, que uma era para brancos, outra era para pretos, outra para cavalos, outra para os navios, outra para as mulheres. Eram 6. Enfim, estavam sempre cheias. Depois, no tempo de Dom João V, fez-se o aqueduto das águas livres. Esse aqueduto foi importante, trouxe para Lisboa um grande caudal de água. Simplesmente começou logo um fidalgo importante, e depois outro, e depois outro, e depois outro, a pedir licença para tirar um ramalzinho para a sua casa, para o seu palácio, para o seu jardim, para a sua cozinha. E, em breve, as águas livres não chegavam para matar a sede a Lisboa. É um monumento de uma extrema importância, é um monumento de uma solidez. Basta dizer isto: apesar do aqueduto atravessar uma zona sísmica, com o terremoto não ficou nem uma fenda. Está como no dia em que foi feito. Depois das águas livres, há um abastecimento grande, é quando se liga o Alviela. O Alviela, a Companhia das Águas, traz o Alviela até Lisboa e, enfim, nessa altura houve fartura de água. Quando se inaugurou a ligação, houve um grande incêndio no Chiado. Não é este incêndio que houve agora, é um que houve no fim do século passado. Havia um grande congresso de arqueologia em Lisboa, mas nessa noite ardeu o Palácio Barcelinhos. O Palácio Barcelinhos é o Palácio do Barão de Barcelos, da Barão de Barcelinhos, e ocupava praticamente aqueles conjuntos onde hoje estão o Chiado e o Grandela. Tudo isso ardeu nessa noite e
as bocas de incêndio não funcionaram. O Dr. Pinto Coelho, Domingos Pinto Coelho, que era o presidente da Companhia das Águas, ficou indignado e quis saber porquê. E disseram, não, é que para abrir a água, quem manda é a Câmara. O senhor só manda os bombeiros. Os bombeiros têm que se sujeitar aos horários da Câmara. Bom, isto dá uma mostra, enfim, desta maneira de ser de cada um, puxar da sua autoridade e não deixar, não colaborar com os outros. Ao mesmo tempo que o Estado organizava corpos especializados da luta contra o fogo, nasciam um pouco por toda a parte e rapidamente as corporações de bombeiros voluntários. A primeira é de 1868. A partir daí, até ao fim do século, nascem dezenas e dezenas, hoje há mais de 300. Cerca de 450 corpos de bombeiros voluntários. Está aqui atrás de mim uma bela fotografia que mostra os bombeiros aqui deste regimento há 100 anos. Reparem, estão vestidos a primor, os de trás com farda de gala, os da frente com farda de serviço, mas esses elementos, um fardamento atraente, um equipamento brilhante, trombetas, fanfarras, tudo isso atrai muita gente. E hoje continua a haver um movimento enorme. Pode-se dizer que as corporações de bombeiros voluntários são as guardas de honra dos nossos municípios. Quando há uma festa, eles lá estão presentes, enfim, a representar as forças organizadas para fazerem bem, sem olhar a quem. A esta hora eu não tenho a certeza, mas é muito possível que haja campos a arder, que haja homens lutando e expondo a sua vida para acabar com o fogo, e para todos eles vai o meu agradecimento e creio que o agradecimento de todos os portugueses.